Boa noite a todos. Falar sobre processo civil, então, para mim é muito tranquilo. Depois de 20, meu Deus do céu, só de UFSC são 23 anos, e de magistério pode botar aí uns 27, 28 anos de magistério em processo civil. Eu visualizei o código anterior de forma muito próxima. E por que isso? Porque o presidente José Sarney, assim que Tancredo Neves morreu, e o presidente Sarney assumiu, na realidade, assim que Tancredo Neves se hospitalizou e o presidente Sarney assumiu, o Sarney sempre gostou de reformar código, sempre. Onde quer que ele estivesse, e ele não morre nunca, então onde ele estará sempre no meio de nós, ele estará querendo reformar códigos. E logo que ele assumiu a presidência da República, em 1985, ele nomeou uma comissão e trouxe como presidente o Dr. Sérgio Bermudes, com quem eu trabalhava. E em 1985, eu era estagiário, mas eu secretariava o Sérgio no Rio de Janeiro, e o Sérgio nomeou grandes luminares, né, chamou o pessoal de São Paulo, chamou o Tucci, chamou Adroaldo, chamou Egas, chamou da Federal do Paraná, Adroaldo no Rio Grande do Sul, Cazu, e eu ainda tinha aula com o José Carlos Barbosa Moreira na UERJ. Então, o processo civil era o dia inteiro para mim. E eu, como secretariava, eu fazia as atas das reuniões e, por 2 vezes, o próprio professor Alfredo Buzaide estava nessas reuniões. E eu tenho a ata. E uma das coisas que ele dizia, o professor Alfredo Buzaide, com certa ênfase, este código, o meu código, não é um plano de ensino. Por que eu estou trazendo essa lembrança hoje do professor Alfredo Buzaide, já alquebrado, falando isso nos idos de 88, 89, eu já era formado. Por que estou trazendo isso? Porque eu falei em 1 milhão de advogados. Porque amanhã, desembargador André Dacol, que está desembargador, mas é advogado, vai falar sobre IRDR e sobre as dificuldades de se implantar o IRDR na sua plenitude, né? De se implantar o Código Novo na sua plenitude. José Carlos Barbosa Moreira dizia em sala de aula que, e já repetindo, na realidade, um artigo que ele tinha escrito para a Constituição, para a nova Constituição, em 1988, dizendo o seguinte, que o legislador brasileiro, em geral, e o legislador processual brasileiro, o operador de direito processual, usa o critério de interpretação retrospectiva ou Curupira. É a cara do professor José Carlos falar isso. Por quê? Porque Curupira é um personagem do imaginário brasileiro, da mitologia brasileira, que tinha os pés voltados para trás. E quando você pensava que ele estava indo, na realidade ele estava vindo. Né? Então, por que José Carlos falava isso? Porque o Brasil vivia a maldição de Lampedusa, no Il Gatto Pardo. Muda-se para que tudo fique como era antes. E todo mundo se sente seguro no que era antes. E não gosta do novo. Volpi acabou de demonstrar isso para vocês cartesianamente. Então, por como se enfrenta, então, a propalada crise judiciária? Tem um monte de estudantes de direito aqui. Vocês passam a faculdade inteira ouvindo em crise judiciária. Vocês, advogados, a gente entra no tribunal, a gente entra para conversar com o escrivão, para tentar agilizar um processo. Ah, doutor, é a crise judiciária. A crise do judiciário virou uma desculpa permanente para que as coisas não funcionem. E onde é que está a origem disso? Claro que ela é multifatorial, mas onde é que está a origem disso? Onde é que está o DNA, aquela mitocôndria, né, que revela naquela célula, entendeu? A origem dela. É o ensino. O ensino de direito, e eu venho do Rio de Janeiro, eu posso falar nisso com certa segurança, eu vejo faculdades de direito no Rio de Janeiro ensinando processo civil, por exemplo, que é a minha área, que eu posso falar com mais segurança, ensinando e desobedecendo a orientação que o professor Alfredo Buzaide dava. Este código não é plano de ensino. Mas o que a gente às vezes vê lá no Rio, numa faculdade que fica dentro de um estacionamento, um edifício garagem? O professor, contratado porque ele é do MP, chega lá. Fulana,
Você aí, de terno branco, você está com código. Leia para mim o artigo 1º. Isso vai longe. Ela tem uma boa voz, leia para mim o artigo 2º. Então, pegava o código anterior, esse código se aplica em todo o território nacional. O princípio da territorialidade. Nenhum juiz decidirá lide senão quando for provocado. O princípio da inércia jurisdicional. Artigo 3º, são condições da ação, o interesse, a legitimidade. Entendeu? Essas são as condições da ação. Fala um pouquinho mais. Artigo 4º, ação declaratória. Artigo 5º, ação declaratória incidental. Artigo 6º, princípio individualista. Artigo 7º, das partes dos procuradores. Nada tem nada a ver com nada. E a menina lendo. A menina do terno branco lendo. Entendeu? Aí o que vocês fazem? Todos os estudantes vão saber do que eu estou falando. Rabisca o código todo com aquela caneta que ilumina de amarelo. Enchem de post-it com as mais variadas cores. Se perdem totalmente, porque tudo é importante, logo nada é importante. Entendeu? Ficam com aquele terno, aquele vademecum, porque todo mundo não compra mais código, compra vademecum logo para economizar. Tem código militar, tem código aeronáutico, tem código de tudo. E tudo pintado com todas as cores possíveis e cheio de post-its. E vocês só têm uma única saída. E eu entendo vocês. Decorar e esquecer. Essa é a saída. Entendeu? O advogado, ele é um sobrevivente, né? Esse 1 milhão de advogados que nós temos no Brasil, em sua maior parte, é um sobrevivente desse sistema de ensino. O direito é ensinado rigorosamente da mesma forma há 170 anos. Alguém fala, 40 pessoas escutam. Só que ninguém entende as idiosincrasias, pelo menos médias, de uma turma. Eu dou aula na UFSC há 20 e tantos anos. Não mudou muito a estatística. Você bate o olho no Eduardo Lamy, você sabe que ele sabe o que ele quer. Você bate o olho no Pedro Miranda, estou falando dos meus alunos, eu me lembro até onde eles sentavam. Marcos Vinícius Motter Borges vai falar amanhã para vocês. Marcos Vinícius dá a minha aula melhor do que eu. Mas de cada 40 alunos, 6 sabem o que estão fazendo em sala de aula. 10 dá para salvar. 15, e não tem problema nenhum nisso, vão aceitar o que o destino lhe trouxer. Entendeu? Se trouxer um curso, um cargo técnico, ok, né? Aí ele vai ser técnico, vai lá, ser mão de obra barata no judiciário e tudo mais. Normalmente, pelo nível de infusão que eles ficam, eles conhecem uma técnica, se casam, tem um monte de técnicozinhos. Entendeu? E assim vai. E essa é e tem ali, claro, lá na UFSC eu tenho lá, sempre tem meia dúzia de comunistas que não quer nada, quer tocar fogo na reitoria e tudo mais. Essa é a base. Entendeu? Essa é a base. Entendeu? Eu tenho que lidar com os comunistas, a gente é paciente, tudo bem, não tem problema. Aí, o que acontece? Essa é a gênese, é a crise do ensino. E o que isso gera? E agora sim, eu estou começando a nossa conversa. E ela já me avisou que eu tenho que terminar. Não? Tem mais um carro cantando. Mas a do Dodge, eu quero comprar o Dodge. É porque vocês nem sabem o que é isso. Eu e o professor Antônio Carlos Marcato sabemos o que é um Dodge. Eu quero comprar esse Dodge. É um Fox branco. MJM 3849. Saia discretamente. Ok? Opa, bem discretamente. Então, senhores, por que eu fiz essa introdução meio exasperada? Porque o professor é um grande... A gente ara no mar 24 horas por dia. A gente fica pensando como é que a gente pode explicar melhor, como é que a gente pode falar sobre um novo Código de Processo Civil. Eu sou professor de Processo Civil, sou advogado, como Volpe, como o professor Antônio Carlos, como o professor André Dacol, que hoje é magistrado, mas é professor, um professor da melhor qualidade, como o Lamy, como o Pedrinho, como o Marcos, como todo mundo. Como é que a gente vai... porque o processo civil é cirurgia. Direito material é órgão. Sei tudo sobre fígado. Mas eu não sei operar. Eu não quero nada contigo. Eu quero saber quem conhece processo. Processo é cirurgia.
Entendeu? Então, você chega lá, eu sou o cirurgião-chefe, está lá o professor Rogério Zuel Gomes, entendeu? Exímio professor de processo civil, chega lá, ele vai operar o direito em cima do processo. Só que se a gente não entende o sistema, rabisca os vademecums e enche de post-it colorido, a gente não visualiza o sistema. Vocês saem da faculdade, a minha palestra sobre como enriquecer em 5 anos, a gente sai da faculdade e a primeira coisa que a gente faz é torrar dinheiro numa especialização. Porque a gente não sabe nada. A gente sai da faculdade e a gente sabe muito pouco. Eu estudei na UERJ. Professor Antônio Carlos, meu professor de Constitucional era Afonso Arinos de Melo Franco. Meu professor de Direito Penal era Antônio Evaristo de Moraes Filho. Meu professor de Processo Penal era Evandro Lins e Silva. Entendeu? O meu professor de Administrativo era Caio Tasso. Meu professor de Processo Civil era José Carlos Barbosa Moreira. Eu estou falando dos 5 maiores nomes do mundo nas suas matérias. Um ou outro era bom professor. Professor Afonso Arinos, para vocês terem uma ideia, professor de Direito Constitucional, ele era biconstituinte. Ele tinha sido constituinte em 46 e em 86. Entendeu? Ele chegava, para quem conseguia focar, e era um teste de foco, entendeu? Era uma coisa do direito constitucional. Gente, ele vai morrer. A gente comentava, eu acabei de comemorar, sexta-feira, semana passada, 30 anos de formado. Eu me formei em 87-2. E a gente estava lembrando exatamente disso. Professor Caio Tácito, meu Deus do céu, ele tinha sido reitor da universidade quando ela foi inaugurada. Entendeu? Então, já era uma coisa complicada. A gente conseguia visualizar sistemas. Então, eu vim aqui dizer para os senhores o seguinte, na minha opinião, o grande mérito do Volpe, do Didier, de Early, Leonardo Carneiro da Cunha, se tiver faltando alguém ali do núcleo duro da reforma do Código, a grande inovação desse Código foi eliminar. Tá ok? Não tem problema, eu estou aqui para isso. A polícia está guinchando carros estacionados irregularmente. Agora vai embora todo mundo. Não, já foi. Calma, ela já foi. Já é um senhor que estava aqui, ele saiu discretamente. E tem a dona do Dodge, que vai me vender o Dodge, que é um carro gigantesco. Então, senhores, qual foi a grande inovação, sob o meu ponto de vista, que ataca... Está negociando. Essa grande inovação que ataca a questão didática, que é o DNA da crise do judiciário. Isto é, as pessoas saem da faculdade, viram juízes decorando e esquecendo. Viram promotores decorando e esquecendo. Viram advogados decorando e esquecendo. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente não enxerga sistema. E por que a gente não enxerga sistema? Porque a gente acha que lei é plano de ensino. E como a gente não acha lógica, a gente decora e esquece. Todos vocês fazem isso todo santo semestre. Um semestre nem se comunica com o outro. Vocês chegam na prova, agora estamos em novembro, está chegando aí as provas, as segundas verificações parciais do semestre. Como é que vocês vão fazer essas provas? Como é que vocês faziam essas provas, vocês que são advogados recentes? Não fala comigo, quieto. Manda a prova, manda a prova, manda a prova. Ah, está aqui. Ah, nunca mais. Entendeu? Estou liberado desse conhecimento. Intervenção de terceiros, coisa mais chata do universo. Entendeu? Decorei lá. Ninguém nunca entendeu a intervenção de terceiros. Entendeu? Acho que nem o Buzaide entendia a intervenção de terceiros. Entendeu? Então, o que acontece? Vocês passam por essa situação. Eu estou falando sério. Entendeu? E aí, imagina, um juiz que decorou e passou, e agora está julgando. O promotor está promovendo. Só que o código sequer é de processo. 90% do código é procedimento.
2 oficiais de justiça cumprirão o mandado, um dos quais, né, porque não pode ser os 2 em jogral, né, advertirá o credor a abrir as portas. Não abrindo as portas, arrombarão todas as portas internas e externas que acharem. Gente, isso está escrito no código. Como estava escrito antes na divisão de terras particulares, o agrimensor utilizará os aneroides, entendeu? Em varas de 12 milímetros no máximo, fixando firmemente as estacas, não sei o que. Isso estava escrito no código. Ninguém entende isso. E, na realidade, o código sendo de procedimento, e é normal que o legislador se fixe no procedimento, é normal que o legislador se fixe no procedimento, ele acaba, para evitar nulidades, para preservar a rigidez do ato, eu compreendo isso. Mas aí eu pergunto, para qualquer aluno meu, quantos capítulos tem uma sentença? Eles vão lá e pá, 3. Relatório, fundamento e dispositivo. Errado. Os capítulos são do dispositivo referente aos pedidos que foram formulados. A capitulação da sentença se refere a pedidos, só que isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é processo? Isso não é procedimento. Mas todo mundo só visualiza o quê? O ato. Eu estava dando aula na segunda-feira, eu estava explicando que existem determinadas medidas antecedentes, né, em tutela de urgência, cautelar, em que o juiz pode deferir a tutela, você move a medida antecedente, mas você não tem prazo para ajuizar a ação principal. É a diferença entre medida antecedente preventiva e medida antecedente preparatória, nos termos das antigas medidas cautelares preventivas e preparatórias que podem haver, porque eu posso ajuizar, eu tenho uma situação de urgência, mas eu não tenho ainda o interesse de agir. Então, não há ainda um prazo, porque a obrigação ainda não venceu. O sujeito está fugindo, por exemplo, entendeu? Ele está fugindo do país, mas a obrigação dele não vence e a fuga não está prevista como elemento de resilição do contrato. Então, eu tenho um elemento para pleitear uma medida de urgência, mas eu não tenho ainda como ajuizar, como aditar agora o pedido. Ou, no antigo jargão, ajuizar a ação dita principal ao processo cautelar. Onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. Isso é processo, isso não é procedimento. E o código só traz procedimento. Traz uma ou outra referência processual. Uma ou outra definição de instituto. Onde é que está a teoria da prova? Onde é que está a definição do que é prova? Como demonstração cabal, de fato, pretérito. Onde é que está o conceito de começo de prova? Está lá indiretamente, ali no artigo 444, quando fala de prova testemunhal para provar cláusula verbal. A prova testemunhal será admitida desde que haja início de prova, ou começo de prova por escrito, reputando-se tal documento emanado da parte contra a qual se quer fazer a prova. Você tem que aprender a ler o código tridimensionalmente. Mas enquanto a menina de terno branco está lendo, vocês nem prestam atenção. Quantas vezes vocês não tiveram que ler o artigo 4 vezes para poder começar a marcar o artigo na cabeça de vocês? Então, essa crise de ensino, que ensina procedimento, praxismo, e não processo, é terrível. Quantos efeitos tem uma apelação? Todo mundo vai me dizer 2, porque é o que está escrito no código. Mas tem para lá de 5. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Então, esses conceitos de teoria da prova, de teoria recursal, de teoria... Isso precisa de uma forma de aproximar o código do operador comum que somos nós. E qual foi a grande sacada de Volpe, de Early, Leonardo e Didier? Qual foi a grande sacada deles? O projeto veio do Senado em 5 livros. O professor Luiz Fux, que veio também da UERJ, de onde eu venho, o professor Luiz Fux dizia assim, não, eu acho que está todo mundo já mais familiarizado. Eu falei assim, gente, ninguém está... Você pode até estar familiarizado. É muito engraçado, porque eu perguntava para meus alunos quantos livros tem o Código de Processo Civil e ninguém sabia responder. Eu nunca me esqueço, eu tinha um aluno comunista, ficou em prova final. Eu não tenho nada contra o sujeito ser comunista, mas ele ficou em prova final, ficou preocupado em incendiar a reitoria e não fez as provas, ficou em prova final. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, cara, você não fez nenhuma prova direito, você não escreve lé com cré,
entendeu? Em processo civil. Eu vou te fazer perguntas estruturais, e aí, à medida que você for respondendo, eu já vou me sentindo mais seguro. Aí, e comunista nunca passa recibo, né? Então ele virou-se e falou assim, tá, desde que não seja decoreba. Eu falei, não é estrutura pura. Quantos livros tem o Código de Processo Civil? Aí ele, decoreba, professor. E ele sempre tem um riso superior, né? Porque eles sabem tudo. Aí eu falei assim, querido, isso não é decoreba. Quantos pedais tem no teu carro? E qual é a utilidade deles? Quantos cômodos tem na sua casa? E qual é a utilidade deles? Entendeu? Isso eu sei, tem o quarto da minha mãe, do meu pai, que é uma suíte, tem um corredor, tem o quarto da minha irmã, tem o meu quarto, tem uma sala de jantar, uma sala de estar, uma sacada com churrasqueira, uma área de serviço e uma cozinha. E você precisou decorar isso? Não, porque isso tem uma lógica. Qual foi a grande sacada dos 4 mosqueteiros? Entendeu? Foi pegar o livro 1 do Código de Processo Civil, que trazia o sol, a lua e as estrelas, e o processo de conhecimento. Era uma loucura, entendeu? Mas o processo de conhecimento só começava lá nos artigos 200 e muito, mas tinha 200 e muitos artigos que a menina de terno branco lia, e o cara não vencia, lembram disso? O cara não vencia a matéria no semestre, o outro professor, que nem conhecia quem era esse, começava só do artigo dele, lembram? E começava a criar espaços vazios na cabeça de vocês, e vocês não entendiam mais nada. O máximo que vocês entendiam é o que a menina lá de terça-feira, da aula de terça-feira. Não, professor, eu queria só me certificar qual era o prazo. Mas não tem prazo, minha senhora. Pode até não ter prazo. Não, mas não é o que está escrito aqui. Eu falei assim, senhora, faz um Ctrl F, que se você acha o que você quiser de procedimento. Processo, você tem que usar a cabeça. E a primeira coisa é saber visualizar. Então, qual foi a grande sacada dos 4 mosqueteiros? Eles pegaram o livro 1 do código anterior, que tinha o sol, a lua e as estrelas, e o processo de conhecimento, e tiraram essa parte, que eles passaram a chamar de parte geral, em 6 pequenos livros. E deixaram a parte especial com o tradicional processo de conhecimento, cumprimento de sentença, procedimentos especiais, né, o processo de conhecimento com procedimento comum, cumprimento de sentença e procedimentos especiais, um livro 2 com processo de execução, um livro 3 com recursos, acabou o processo cautelar, o livro 3 entrou recursos e o direito intertemporal nas disposições transitórias. Essa é a parte especial, onde ele só trata dos procedimentos específicos a cada circunstância. Então, vocês querem saber asta pública, está lá no livro 2 do processo de execução. Entendeu? Eu quero saber sobre regulação de avaria grossa, uma invenção que fizeram nesse código. Entendeu? Sabe o que é regulação de avaria grossa? É sensacional. É quando um transatlântico bate num petroleiro. Isso acontece todo dia. Entendeu? Mas tiraram do direito marítimo. Eu até entendi o que o Didier quis fazer. O Didier quis regular. Teve até um problema de negociação, se não me engano, tinha um deputado do Rio de Janeiro, acho que com o mesmo nome que eu, que disse, não, eu só coloco isso em pauta se colocar lá o direito marítimo lá dentro. Carioca é fogo, né? Então, vocês já sabem onde achar essas receitas de bolo, com institutos processuais pontuais, como reconvenção, entendeu? Como as exceções, como as questões recursais, entendeu? Elementos de cooperação do magistrado, né? Dos artigos 927 e seguintes do Código, e assim por vai, e assim por diante. E essa macarronada que vocês nunca visualizaram veio para uma parte geral. Quando a gente era pequeno e queria fazer um desenho, a melhor forma de copiar aquele desenho era quadricular e compartimentalizar. É assim que tem que ser a nossa cabeça em processo. A gente tem que compartimentalizar para entender, porque como a gente tem ansiedade do todo, a gente passa a vida tendo ansiedade do todo. Meu Deus, é um código com 1.300 artigos, eu nunca vou saber disso. E desanima. Não, espera aí. São 2 partes, uma geral e uma especial, 6 livros na primeira, 4 na segunda, 10 livros ao todo. O livro 6, da formação, da suspensão e da extinção do processo, ele só tem 6 artigos. É um livro com 6 artigos. É quase que uma história em quadrinho, um gibi. Então é preciso desmistificar essa didática de estudo, de abordagem, para poder visualizar o sistema. E aí o que eles fizeram? 6 livros pequenos, o primeiro tratando de princípios,
Claro, se eu tenho que começar algo, né? Faça-se o céu e a terra, eu tenho que, né? Faça-se a luz, eu tenho que começar pelo princípio. Né? O Gênesis, na Bíblia, fala, no princípio, Deus. Né? No princípio havia no princípio havia o verbo, e o verbo emanava de Deus, e o verbo era Deus. Apanhei muito para saber isso. Tinha um padre maluco batia em mim. Aí, o que acontece? Não, o colégio religioso é uma droga. Aí, o que acontece? O que acontece? Você tem os princípios que são fundamentais para vocês compreenderem o sistema. O que os 4 mosqueteiros fizeram? Eles infraconstitucionalizaram os últimos princípios constitucionais de processo que ainda não haviam sido processualizados, como, por exemplo, duração razoável do processo, inafastabilidade do poder judiciário em relação à lesão ou ameaça a direito. Olha só que universo, lesão ou ameaça. Autonomia das tutelas ditas de urgência em relação ao direito material pretendido. Entendeu? A simples leitura desse dispositivo, se não me engano, o artigo 3º, a simples leitura desse dispositivo já tem 3 galáxias por trás dele, processuais. Mas por fora, se vocês lerem como vocês leram na faculdade, é só procedimento. Ou então algo que vocês decoraram e esqueceram. Ou então é apenas um princípio que moldura um quadro bonito, mas que vocês não conseguem ver utilidade para entender o sistema. E aí, entendeu? Princípios até, além da infraconstitucionalização, trouxeram um princípio novo. Didier tinha acabado de voltar de Portugal, foi lá, fez um neo, pós, ultra, mega doutorado com a professora Ana Paula na Faculdade de Lisboa e trouxe o princípio da cooperação. O que é o princípio da cooperação? Por exemplo, o professor Araquém de Assis diz, cooperação é cada um fazer o que deve fazer. Advogado de defesa defende, advogado do autor ataca, o advogado do réu contra-ataca, o juiz julga, o MP promove, o assessor assessora. Se a gente for olhar sob esse ponto de vista, o que a gente está reparando aí é uma base ética para poder trazer, assim como existia a interpretação de cláusula contratual, o princípio da boa-fé, inaugurar uma nova forma de se viabilizar a duração razoável do tempo processual, princípio constitucional. Então, para o juiz, por exemplo, quando o professor Marcato falou isso, Volpe falou isso, provavelmente Eduardo vai falar isso em seguida, o que nós temos? Nós temos o juiz não podendo surpreender a parte. Entendeu? Aí entrou uma diferença. O desembargador André da Col já me buzinou no ouvido. Entendeu? Não quero saber. Amanhã, quando eu for falar sobre IRDR, eu vou dizer que o juiz não precisa submeter a contraditória IRDR. Falou assim. Depois, claro, óbvio, né? É óbvio. Entendeu? Se eu estou falando do IRDR, o IRDR já acabado. Entendeu? Desembargador, assim, eles se apegam a filigrana só para indeferir. Então, o que acontece? O que acontece? Vocês têm, então, diferentes percepções do que é cooperação. Tem até o que eu chamo de dispositivo suits. Né? O que é o dispositivo suits? Porque você só vê no suits. Né? O negócio jurídico processual, onde as partes formam um caderno próprio processual, onde as partes abrem mão de determinados atos processuais e submetem o juiz. Então, isso existe na Dinamarca, nos Estados Unidos e na Suíça, esse tipo de cooperação. Entendeu? Claro, para acertar a lua é preciso mirar as estrelas. Eu compreendo isso perfeitamente. Entendeu? A filosofia da coisa eu compreendo, tá? Mas nós moramos num país onde maior parte da população não quer justiça, quer vingança. No direito de família, isso assume uma questão, né? O desembargador André da Col estava me falando agora que teve um advogado que quis implantar um IRDR em agravo de instrumento sob a seguinte alegação, Volpe, sensacional. Eu tenho muitas ações da minha cliente contra o ex-marido dela. E o ex-marido dela moveu outras tantas ações. Está feito, é muita ação. Então eu quero um IRDR para que todo mundo já julgue logo e pacifique e julgue todas essas ações. Esse sujeito aprendeu junto com a menina do terno branco, entendeu? Rabiscou o código inteiro de amarelo, encheu de post-it e não entendeu o sistema. E não entendeu o sistema. Porque vocês não visualizam o processo.
visualizam o procedimento. É a preocupação com o prazo, é a preocupação com a forma. Né? Está lá na petição, porque o código fala que a petição inicial, além da qualificação, do endereçamento, tem que trazer o silogismo do fato, do direito, além do pedido. Entendeu? Todo mundo começa a petição como? Dos fatos. E alguém lê uma petição dessa? Ninguém lê uma petição dessa. Quem escreve dos fatos está condenando o próprio cliente à não leitura. Bermudes, meu grande guru, não há uma vez que eu não suba uma tribuna que eu não lembre dele, que eu não o agradeça por ter me ensinado. Bermudes era um excelente mancheteiro, ele fazia manchetes. Qual era o objetivo da manchete? Humberto Eco falou isso quando ele, no pós-escrito ao Nome da Rosa. Por que eu batizo os meus livros com esses nomes? Para despertar curiosidade, para antecipar o que eu vou escrever, para facilitar a leitura. Se eu escrevo Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, entendeu? Eu já localizo o meu leitor no tempo, no espaço, entendeu? E aí entra, Isabela Medeiros vai ficar louca comigo, né? Escritório Modelo, né? Que é o grande assassinato do processo civil. Né? O que acontece? Né? O Escritório Modelo, além disso, além de confundir isso e obrigar isso como se fosse uma técnica, ele ainda obriga vocês a confundir redação de contrato com redação de petição. Aí o que acontece? Vai lá e coloca: o primeiro autor entabulou com o segundo e terceiros réus. Aquilo que o primeiro autor e o terceiro autor estabeleceram. Ninguém está entendendo nada. Isso quando vocês não colocam data por extenso. Em 17 de outubro de 1999, estabelecendo, então, um contrato com prestação de R$ 1.332,32. Aí, para acabar, abre parênteses, 1.300... Está tudo errado. E as pessoas ensinam isso. Entendeu? Claro que eu não estou me referindo ao SESUS, que a Isabela sabe disso. Né? Aqui no Sul, vocês têm um ensino infinitamente mais bem estruturado. Mas de onde eu venho? Entendeu? Vocês não têm ideia. Entendeu? Então, o que acontece? Essa primeira parte tem princípios. Então, princípios novos, como a cooperação, princípios inconstitucionalizados e subprincípios, princípios que a gente chama de informativos, não fundamentais, tipo não surpresa, entendeu? Ordem cronológica e aquelas questões. O livro 2 trata de ação e jurisdição. Se eu fiz o céu e a terra, agora tenho que estabelecer o sol do sistema. E qual é o sol do sistema? A teoria da ação. Não existe ação indenizatória de danos aerociclísticos. Existe apenas uma ação triplamente condenatória em cumulação simples. Eu sempre escuto isso de aluno. Professor, eu não sei por que vocês têm essa voz quando vocês são alunos. Professor, eu gosto muito das suas aulas, mas eu não vou fazer exame de ordem civil e processo civil. Por quê, minha filha? Porque pode cair qualquer coisa. Mas como assim, qualquer coisa? São só 5 ações. São só 5 ações que você ou acumula simples, ou acumula sucessivamente, ou você alterna, ou você faz pedidos subsidiários. Entendeu? E assim você combina todos eles. Não, mas isso não está escrito no código, eu tenho que entender isso. Então, para mim, o que acontece? Os lapsos brancos do ensino fazem vocês ocuparem o DNA processual com DNA material. Se eu quero anular, anulatória. Se eu quero indenizar, indenizatória. Entendeu? E, portanto, eu tenho 4.000 direitos, eu tenho 4.000 ações. Esse é o raciocínio da menina. Porque ela não enxerga a relação processual. E se ela não enxerga a relação processual, pode cair qualquer coisa. E ela não sabe que só tem 5 soluções para todo o universo. Então, esse é o conceito muito importante. Eu estabeleci a principiologia, fiz a luz, e a luz é a teoria da ação e da jurisdição, ação declaratória, sentença-se procedente declaratória, ação constitutiva. Então, isso é muito importante. E ali você encontra, por exemplo, o professor Marcato falou sobre isso, competência. Aí você começa a se achar, olha, eu não preciso mais fazer um Ctrl F. Porque eu já sei onde eu acho os princípios e aonde eu acho, por exemplo, competência. A professora Ada gostava de dizer lá, no livro de Teoria Geral do Processo dela, competência, quantidade, jurisdição. Opa! Mas o professor falou que ação e jurisdição. Ah, entendi, tem uma relação entre eles. Claro, minha senhora. Então, quantidade, jurisdição, competência nacional, competência internacional, cooperação do quinto dos infernos. Está tudo ali no livro 2. Livro 3, já fiz o céu, já fiz
a luz, já fiz o céu e a terra, o que eu vou fazer? Adão e Eva, eu vou encher os personagens, os sujeitos do processo. Aí vem juiz, os poderes do juiz, a parte. Aí eu vou achar o quê? Advogado. E, consequentemente, eu vou achar o quê? Honorários. E vou falar o quê? Cumulações subjetivas, litisconsórcio, intervenção de terceiros. Está tudo naquele livro 3. Sujeitos do processo. Então, as coisas começam a fazer sentido na cabeça. Livro 4, atos processuais. Entendeu? Então, ali eu vou saber contagem de prazo, entendeu? No livro de sujeitos do processo, eu vou falar da advocacia pública, eu vou falar do promotor, vou falar até da responsabilidade civil do defensor público. Entendeu? Vou falar de contagem de prazos, vou falar de citação, de intimação, de cartas, vou falar de tudo isso no livro 4. No livro 5, a tutela provisória, onde eles inovaram simplificando o que era separado, colocando com o mesmo eixo cognitivo. E no livro 5, estabelecendo as premissas de prejudicialidade. Opa, peraí, esse é outro conceito que não está no código. O livro 6 fala de suspensão do processo, suspende-se o processo. Existem vários tipos, Adroaldo Furtado Fabrício, na ação declaratória incidental, explica isso magnificamente bem, mas pouca gente lembra, José Carlos Barbosa Moreira fez a livre docência na UERJ em 58, falando sobre prejudicialidade, que é a base da contestação, das respostas do réu, entendeu? Das formas que ele tem de se defender e também das formas até da suspensão do processo. Aí tem inovações, né, que vocês vão ver aonde? Já dentro dos procedimentos. Então, senhores, já estou aqui recebendo a intimação, pensei que era mais um carro. É óbvio que em meia hora, nem mesmo um sujeito do brilho de um Antônio Carlos Marcato, que se preocupou, e eu estava falando isso com ele hoje, agora no hotel, o professor Antônio Carlos Marcato, ele tem um livro sobre procedimentos especiais. E nenhum livro de procedimentos especiais traz algo sistêmico, exceto um. O dele, editora Atlas, capa preta. Mas não era Atlas antes. Isso. Entendeu? Eu sou das edições mais antigas. Entendeu? Calmon de Passos fez uma coletânea sobre procedimentos especiais e na introdução que ele fez, belíssimo, como só o Calmon sabia fazer, com aquela graça que ele tinha, ele dizia assim, em procedimentos especiais a gente só consegue estabelecer uma coisa em comum, a diferença. Entendeu? A unicidade deriva da diversidade. Entendeu? O que é isso? É entender o que é uma actio duplex. É entender a diferenciação, a incompatibilidade procedimental de um inventário. Por isso ele não pode vir por rito comum. Por isso, aí os 4 mosqueteiros direcionam para uma extrajudicialização. O código tem que ficar mais voltado para a sua autocompreensão. E esse foi, por isso a minha palestra se chama Estrutura do CPC, essa foi, na minha opinião, a principal ajuda para eliminar a crise do judiciário. Não foi só o IRDR, ou a assunção de competência, o IAC, ou todos os outros instrumentos maravilhosos que eles nos trouxeram. Não, entendeu? Foi uma forma de ensinar o processo de forma mais palatável para quem estava lendo Chibi até ontem. E evitar o excesso né? Eu vi uma aluna outro dia, né? Tem uma lenda urbana, só para terminar, tem uma lenda urbana a meu respeito, acho que o Lamy já viu essa cena, mas não aconteceu, que eu teria jogado um livro pela janela. Eu nunca joguei um livro pela janela na faculdade. Eu sou um pouco agressivo, às vezes eu bato no aluno e tudo mais, coisas da Federal. O aluno estava com uma... Maximiliano Cláudio Sfirra, resumo de direito comercial. Eu falei assim, querido, eu não tenho o menor problema em que você leia isso, desde que você não pare nisso. Porque eu sei que você não está entendendo nada, bate aquele pânico, né? A gente só estuda na última hora, né? A gente só faz prazo na última hora, a gente só faz prova, só estuda para a prova na última hora. Vocês fazem isso e eu também fiz isso. Acho que só o Volpe não faz, porque o Volpe é obcecado. Então, o que acontece? Eu pedi para ele ler, como eu li também. Pega aí o capítulo 7, que fala das sociedades anônimas. Aí ele pegou, abriu. Agora, lê para a turma o último parágrafo dessa página. Aí estava escrito assim, as sociedades anônimas são como as esfirras. Podem ser abertas ou fechadas. Isso é de uma estupidez tão avassaladora que eu acho que ele mesmo, entendeu, quis me dar o livro.
Entendeu? Não, tem razão. Entendeu? Então, esse é o problema. O desespero de vocês em não compreender o sistema é tão grande que qualquer né, qualquer vilão leva vocês para casa. E vocês deixam de ler os livros que trazem o sistema. Aliás, nem ficam sabendo. Então, essa é a grande, na minha opinião, a grande contribuição do novo código. Ele se compartimentalizou melhor, ele se tornou mais palatável e, se Deus quiser, vai se tornar mais compreensível a vocês e para as novas gerações. Eu amo vocês, muito obrigado.